Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos começar a falar sobre a nova NR4. Então bora lá? Objetivo 4.1. Esta norma estabelece os parâmetros e os requisitos para a constituição e manutenção dos SESMITs. Serviço Especializado em Segurança e Medição do Trabalho. Teve uma alteraçãozinha aí, né? Então não é mais engenharia de segurança. Com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. Até aí não alterou muita coisa não. Depois a gente vai para o item 4.2, campo de aplicação. As organizações e os órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como os órgãos dos poderes legislativo e judiciário e do Ministério Público, que possuam empregados regidos pelo Decreto-Lei 5452 CLT, né, devem constituir e manter os SESMITs no local de trabalho, nos termos definidos na SNR. Então, a gente sabe que o órgão público não é obrigado, né? Porém, se nesse órgão público o trabalhador for regido pela CLT, então ele foi contratado no regime CLT, sim, vai ter SESMIT, tá? Nos termos previstos em lei, aplica-se disposto na SNR a outras relações jurídicas de trabalho. Então, se tiver alguma legislação que diga, olha, segue aqui a CNR, aí não tem jeito. 4.3, competência, composição e funcionamento. Compete ao SESMIT. Isso é importante, né? Então, o que o SESMIT tem que fazer? Primeiro, elaborar ou participar da elaboração do inventário de riscos. E aqui você percebe que já tem um alinhamento lá com o NR1, porque ele já fala lá do inventário de riscos do PGR. Então, a primeira coisa é isso, o SESMIT tem essa responsabilidade na elaboração e participação nessa elaboração. Letra B, acompanhar a implementação do plano de ação do PGR. Também alinhando lá com a NR1. Se eu tenho o inventário, eu tenho o plano de ação e o SESMIT vai ajudar nessa questão do acompanhamento e implementação. Letra C, implementar medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco do PGR e na ordem de prioridade estabelecida na NR1, disposições gerais e GRO. Aqui é importante também, porque o que ele está falando? Que eu vou ter que implementar, o SESMIT vai ter que implementar essas medidas de prevenção de acordo com a classificação do PGR. Lembra lá que o PGR vai fazer o quê? Vai definir os perigos, né? E vai estabelecer uma pontuação, uma significância. Aqueles que são mais críticos vão ser realizados primeiro, pelo menos deveriam ser prioritários, porque tem maior potencial de trazer problema para a empresa, né? Então, a ideia é essa, implementar de prevenção de acordo com a classificação de risco do PGR. Letra D, elaborar plano de trabalho e monitorar metas, indicadores e resultados de segurança e saúde no trabalho. Então, elaborar o plano de trabalho, fazer o seu planejamento, eu sempre cito a questão do cronograma anual. Então, você faz lá um plano do que vai ser executado. Só que você tem que ter metas e indicadores. Então, indicador, geralmente a pessoa usa taxa de frequência, taxa de gravidade, horas de treinamento, né, queixas no ambulatório. Eu preciso fazer esse acompanhamento, ou seja, eu preciso fazer a gestão. Essa é uma das funções principais do SESMIT. Letra E, essa é importante também, ó, responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento no disposto nas NRs aplicáveis às atividades executadas pela organização. Então, o SESMIT é o cara que é o técnico na área, né? O cara que entende daquele assunto e é ele que é responsável por orientar as NR. Então, saiu uma nova NR, quem é o responsável pela orientação quanto ao cumprimento dessa NR? O SESMIT. Manter permanente interação com a CIPA quando existente. Então, tem gente que pensa, não, a comissão tem que trabalhar independente. Ela que se vire para lá que eu me viro aqui. Não. A CIPA vai apoiar o SESMIT e o SESMIT vai apoiar a CIPA. E essa interação tem que ser permanente. Promover a realização de atividade de orientação, informação e conscientização dos trabalhadores para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, a questão de treinamento, né, de orientar, de DS, dessa toda a parte de comunicação de informação para os trabalhadores, é também responsabilidade do SESMIT. Não apenas do SESMIT, mas é do SESMIT também. Já estamos na letra H. Propor imediatamente a interrupção das atividades e a adoção de medidas corretivas ou de controle quando constatar condições ou situações de trabalho que estejam associadas a grave e iminente risco para a segurança e saúde dos trabalhadores.
Então, se a gente identifica uma situação de grave iminente risco, a gente vai ter que estabelecer controles para isso, né? Paralisar e tudo mais. Conduzir ou acompanhar as investigações dos acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho em conformidade com o previsto no PGR. Então, primeiro, vão ter lá as análises de acidente. Eu vou ter que conduzir e acompanhar a investigação. Então, essa parte aí é extremamente importante. E as doenças também relacionadas ao trabalho. Então, lá o médico identificou problemas de saúde e a gente tem os trabalhadores afastados. A gente tem que fazer esse acompanhamento também. E aqui, até foi um ato falho, porque eu pensei no médico fora do CERMIT, por ser engenheiro de segurança, por ser da área de segurança. Na verdade, o CERMIT é o todo, então eu vou ter que fazer a investigação do acidente e das doenças como um todo, é o CERMIT como um todo. Letra J. Compartilhar informações relevantes para a prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho com outros CERMITs de uma mesma organização, assim como a CIPA quando por esta solicitada. Aqui tem um detalhe importante, né? Então, essas informações devem ser compartilhadas. Eu já trabalhei em empresa multinacional, por exemplo. Aconteceu um problema em outro país relacionado à segurança. Eles comunicam para todas as outras empresas. E é mais ou menos isso que ele está pedindo aqui, ó. Compartilhar as informações entre os CERMITs. E não só isso, com a CIPA. Agora, eu nem acho necessário esse finalzinho, quando por esta solicitado. Mesmo que a CIP não solicite, é interessante compartilhar essa informação. E o último item é acompanhar e participar nas ações do PCMSO nos termos da NR7. Então lembra que é o CERMIT como um todo, a gente vai ter que fazer essa interação. E o CERMIT, como sendo saúde e segurança, se não tiver essa interação, cai muito a nossa produção. Tá? Quando eu trabalho em empresa que não tem essa proximidade do engenheiro com o médico do trabalho ou com o setor de saúde, a gente tem muita dificuldade de fazer a gestão da empresa. Tá? Já vamos para o item 432 agora. O CERMIT deve ser composto por médico do trabalho, engenheiro de segurança, técnico de segurança, enfermeiro do trabalho e auxiliar técnico de enfermagem no trabalho. Esse era o item, obedecido ao anexo 2, né? Esse era o item que todo mundo estava com expectativa. Vai entrar fulano, vai entrar Beltrano. Acabou não entrando ninguém que eu achava que era isso mesmo, tá? E ficaram os mesmos profissionais anteriores. Então não teve mudança em relação aos profissionais. 434, o CERM deve ser coordenado por um dos profissionais integrantes desse serviço. Então, qualquer um desses, o técnico, o engenheiro, o médico, qualquer um desses pode coordenar o CERT, uma decisão interna da empresa. O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar técnico de enfermagem do trabalho devem dedicar 44 horas por semana para as atividades do CERT, de acordo com o estabelecido no anexo 2, observadas as disposições, inclusive relativas à duração do trabalho, de legislação pertinente, de acordo ou de convenção coletiva do trabalho. Aqui tinha uma expectativa de diminuição né, da carga horária do técnico de trabalho, mas ficou 44 horas semanais. 436. Na modalidade de CERMIT individual, caso a organização possua mais de um técnico de segurança, então tem um CERMIT aqui da minha empresa sozinho, da minha empresa, ok? Conforme dimensionamento previsto na CNR, as escalas de trabalho devem ser estabelecidas de forma a garantir o atendimento por pelo menos um desses profissionais, já vou explicar, em cada turno que atingir 101 ou mais trabalhadores, para a atividade de grau de risco 3, e 50 ou mais trabalhadores para a atividade de grau de risco 4, sem implicar em acréscimo no número de profissionais previsto no anexo 2. O que ele está dizendo aí? Vamos pegar lá a tabela. Imagina 501 trabalhadores, grau de risco 3. Então, acima de 500 e pouco, né? Então, 501 trabalhadores, grau de risco 3, vai ser obrigatório um engenheiro de segurança e 3 técnicos. Tá. Só que eu resolvi que esses 3 técnicos vão trabalhar todos no horário comercial. Epa, te acalma aí. Se por acaso, para grau de risco 3, eu tenho no terceiro turno mais de 101 trabalhadores, tem que ter um trabalhador lá, tem que ter um técnico lá. Tá? Justamente para poder distribuir, né? Tem 101, já tem muita gente no terceiro turno. Então, é importante que faça essa distribuição por turno. E no grau de risco 4, 50 ou mais, também teria que ter, tá? Um técnico de segurança nesse turno. Que mais? 437. O engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho devem dedicar, no mínimo,
15 horas, tempo parcial, ou seja, aquelas 3 horas diárias, né? Ou 30 horas, tempo integral por semana, que são as 6 horas diárias. Para as atividades do CERMIT, de acordo com o estabelecido no anexo 2, respeitada a legislação pertinente em vigor durante o horário de expediente do estabelecimento. Então, isso também não alterou. Integral 6 horas, parcial 3 horas. Relativamente aos profissionais referidos no item anterior, 437, para cumprimento das atividades do CERT em tempo integral, a organização pode contratar mais de um profissional, desde que cada um dedique no mínimo a metade da carga horária semanal. O que ele está falando aí? Imagina que você tem a obrigatoriedade de um médico, ou de um engenheiro, ou de enfermeiro, 6 horas, o dia todo, tá? 6 horas. Você pode fazer o seguinte, contratar dois. Um 3 horas e outro 3 horas. Isso não é problema. Na verdade, se a empresa quiser, ela até pode contratar 8 horas. Lógico, ela vai pagar por isso. A obrigatoriedade legal dela é 6. Mas se ela quiser pagar para o cara trabalhar 7 horas ou 8 horas, ok, vai ser feita a negociação. Só que não há uma obrigatoriedade legal. 438. Aos profissionais do CERMIT é vedado o exercício de atividade que não façam parte das atribuições previstas no item 431 desta NR e em outras NRs durante o horário de atuação nesse serviço. Isso aqui é muito bonito na teoria, né? Ou seja, lá no 431 ele disse o que o CERMIT tem que fazer. Isso, 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 isso. Não pode fazer nada além disso. Na prática, infelizmente, acabam passando muita coisa. Eu sei que é desvio de função, mas infelizmente ocorre muito. E o último item que eu vou comentar hoje, porque essa norma é muito grande, a gente continua no próximo vídeo, o 439. A organização deve garantir os meios e recursos necessários para o cumprimento dos objetivos e atribuições do CERMIT. Então, óbvio, né? A empresa tem que dar recursos financeiros, humanos e tudo mais para que consiga esse CERMIT trabalhar. Você sabe que todo vídeo eu faço indicação de livro. E hoje eu vou indicar livro que não é da área diretamente relacionado ao trabalho, eu vou indicar dois. Olha aqui, ó. Carmine Galo, TED, Falar, Convencer e Emocionar. Como se apresentar para grandes plateias. É da editora Saraiva. E TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público. Espera aí, que aqui agora cai. Agora! Chris Anderson, presidente do TED, é da editora Intrínseca. Então, são dois livros para falar em público, né? Com técnicas, para dar sugestões. Não te ilude, tá? Tu não vai aprender a falar em público lendo o livro, mas vai te auxiliar. Você falar em público é praticar, mas ler livros sobre o assunto te dá algumas técnicas que te auxiliam, tá? Mas depende de prática. Quanto mais você pratica, melhor fica. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte, compartilhe. Tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.